Boa tarde para todos, todas, todes. Essa é a Mostra Literária de Salvador, ano 2020, completamente online e ao vivo, com 24 horas de programação, mais de 45 pessoas lindas e maravilhosas aqui, contribuindo e fortalecendo esse evento literário maravilhoso, lindo. A nossa plataforma Dutplay está recheada com a programação que você, que é amante da literatura, que ama livros, que ama escrever, não poderia esperar. Para aqueles que gostam de uma aglomeração literária, nada melhor do que falar sobre literatura. E também por isso, nós temos que agradecer a todos os nossos parceiros que vêm fortalecendo essa segunda edição da mostra. O Dutplay, a plataforma onde nós estamos, além do AGL Assessoria de Imprensa e também o Quântica Comunicação. Nós estamos recheados de parceiros lindos e de editoras amigas. Afinal, o que seríamos nós sem livros? As editoras Vecchio e a editora Voz de Mulher, que vão fazer sorteios também para todos os participantes aqui da nossa programação. A Mostra Literária em 2019 ocorreu no Teatro SESI do Rio Vermelho com o tema Literatura On e Offline. E agora, em tempos de pandemia, nós vamos falar sobre as possibilidades da literatura em isolamento social. Mas, para não deixar de falar de flores, vamos também pensar na escola. Quais são os caminhos da escola e quais são os caminhos literários que a escola nos traz? Vamos trazer aqui hoje na nossa mesa 4 profissionais incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Apesar que eu acho que muitos deles vocês já conhecem. Eu sou Helena Nascimento, uma das co-realizadoras da Mostra Literária de Salvador, junto com Deco Lipe, Rebeca Lisboa e Lorena Ribeiro. Não perca a nossa programação e continue ligado. Vamos começar mais uma mesa temática. Vou trazer aqui os meus convidados maravilhosos. Boa tarde, meus amores. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Maravilha. Nós vamos iniciar a nossa mesa falando sobre esses caminhos da escola e falando também sobre a perspectiva de professores que transformam a educação, que transformam a literatura nesse campo vasto. O que seria a escola sem os professores? E pensar que dia 15 de outubro está chegando o dia do professor, dia da professora, nós temos que agradecer aos nossos mestres. E vou me incluir dentre eles, porque eu também sou pró, viu, gente? Não escapo, não. E além disso, eu preciso dizer que não temos apenas professores, temos escritores professores. Olha que lindo, olha que chique. E é por isso que eu vou trazer cada um deles para falar conosco, para compartilhar suas experiências e falar um pouquinho sobre literatura e escola. Que olhares são esses que vão formar os novos leitores e leitoras? Vou começar, então, com as falas, né, aqui sobre cada um deles. Gente, eu tenho uma cola, porque, assim, a pessoa que vem preparada tem que vir preparada para essa galera. Vou começar aqui pela Catarina Neres. Atua há mais de 5 anos no mercado de divulgação escolar no estado da Bahia, pela livraria LDM. Atualmente representando o grupo Companhia das Letras e editora Carochinha. Realiza o trabalho de consultoria literária com educadores da rede privada para a escolha das literaturas escolares e também promove feiras, eventos literários e encontro entre alunos e autores. Gente, o negócio está esquentando, viu? Mari Lima é professora de língua portuguesa e literatura brasileira, docente efetiva da rede básica de ensino do Colégio Estadual Alberto Silva, em Simões Filho. Possui mestrado profissional na área de Letras e Linguística pelo Prof. Letras da UFBA e é uma das idealizadoras da FLI Simões, Feira Literária de Simões Filho. Ei, meu Deus do céu, que currículo, hein, gente? Vamos lá. Paulo Costa é professor de língua portuguesa e literatura da rede estadual e privada,
organizador e curador da Feira Literária Estudantil do Colégio da Polícia Militar, organizador e idealizador do projeto literário do Colégio Estadual João Florencio Gomes, além de ser poeta e contista. Estou dizendo que a gente tem escritor e tem professor aqui. E o Saulo Dourado, escritor e professor, publicou o romance O Borbulhar do Gênio, pela Cara Amorê 2018. Além dos livros de conto, o Autor do Leão, pela FB Publicações 2017. Agora, nós temos aqui uma informação muito legal, olha. Com a novela juvenil Amar é uma conexão de escada, foi selecionado pelo PNLD Literário em 2018 para integrar a oferta nacional de paradidáticos e bibliotecas escolares, com mais de 120 mil exemplares distribuídos. Também teve os infantis, O Que Se Não Fala em Quenâquina, e Cada Nome é uma Estrela, nas 2 edições da coleção Pacto de Leituras da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, com a Secretaria de Cultura, para distribuições em escolas públicas de alfabetização. Gente, o currículo de vocês fala por si, né? Quem teria alguma dúvida agora? Eu tenho muitas dúvidas, porque vocês têm um currículo vasto, uma experiência vasta, distintas experiências em distintos pontos, em distintos lugares, mas eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem. A minha apresentação foi curricular, eu quero saber de cada um. Quem é você, Catarina Neri? Desmutar aqui, né? A nova vida, a vida virtual. A gente fica calado e fica mutado. Boa tarde, todos, todas, todes. Eu sou Catarina Neri, sou idealizadora do Instagram Salada Literário, né? Surgiu esse ano, um pouco antes da pandemia, dia 2 de fevereiro, então, um dia bom aqui de manjar. Eu sou mãe de 2 leitoras, filha de leitores, irmã de leitores. Então, minha mãe é pedagoga, apesar de eu não ser, minha mãe é pedagoga, e a gente nasceu lendo, né? Nasceu entre os livros. Eu tenho mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã, e todo mundo sempre foi muito leitor. E eu costumo falar que minhas filhas, elas sabem ler antes mesmo de escrever o próprio nome, né? Antes mesmo de saberem falar, elas já sabem ler. Então, minha vida no caminho do livro e da literatura é desde pequena. E ela é ancestral, né? E em 2014, eu comecei esse trabalho que eu faço aqui em Salvador, que é o trabalho de divulgação escolar, né? Uma consultoria escolar na Bahia. São muitas escolas, muitos professores. É na rede privada, porque na rede pública existe é diferente, né? Tem agora o PNLD, então o modelo de escolha é outro. E na rede particular, ela acontece através dos professores, né? Professor, coordenador, diretor, bibliotecário, todo mundo que está envolvido com a literatura, está envolvido nesse processo de escolha do que os alunos vão ler no período do ano letivo. Então, a gente vai através, né, eu e outras pessoas aqui em Salvador e pelo Brasil que fazem esse trabalho, até os professores com catálogos, com livros, com novidades, com o que a gente precisa falar e levar para dentro das escolas. Eu costumo falar sempre nas editoras que eu represento, que a gente aqui em Salvador está à frente mesmo, né? A gente sabe disso, por todo o contexto, né, que a gente está vivendo no país. A gente já vem de uma resistência já grande. E aí nas escolas não pode ser diferente, não tem sido. São muitas literaturas que os professores escolhem, coisas boas mesmo que a gente precisa falar, antirracismo, feminismo, né, feminicídio, enfim, tudo isso está nas listas de Salvador, e aí a gente vai entendendo qual a proposta de cada escola, qual o projeto, o que é que o professor pode, até onde a gente sabe que o ambiente da escola particular tem várias nuances, né? Então, assim, mas mesmo assim, sempre à frente, sempre no progresso e na escolha do melhor material literário para fazer parte da lista desses alunos. Então, assim, eu sempre sou feliz e honrada com esse trabalho, porque, como você falou, Helena, professores, todo mundo aqui são os meus ídolos, não tem como, a gente sabe que a educação
é formadora, né, do cidadão, não tem como a gente falar de um país melhor sem falar de educação e sem falar de literatura também, né, a literatura que transforma, que forma. Então, é um trabalho que eu faço com muito amor, eu lido com as pessoas que eu, né, acho que são a melhor, ao que pode haver de profissão mesmo de futuro, que vai ser sempre a profissão do futuro, é ser professor, né? Então, é esse trabalho, assim, eu sou muito feliz no que eu faço. Trabalhar com livro, trabalhar com professor, trabalhar com escola é muito, muito importante, muito gratificante. Então, também, assim, vou adiantar, parabéns a todos os professores, parabéns para vocês. É lindo de ver, a gente sabe que a literatura impacta na vida das pessoas, e não só aqueles que fazem, né, escrevem, mas aqueles que também levam o livro para o espaço da escola, para o espaço da igreja, para a praça, para a rua. Quando você leva o livro, você está levando a possibilidade de sonhos também. Acho que trabalhar com sonhos é a coisa mais fantástica que um ser humano pode fazer. E falando em sonhar, vamos sonhar um pouquinho com uma feira lá em cima, meus filhos? Vamos. Vamos conhecer um pouquinho Mari. Mari Lima. Solta essa voz, moço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Saulo, Paulo, Catarina, Helena, e as pessoas que nos ouvem, que nos assistem neste momento aqui na plataforma. Acho que a gente começou da melhor forma possível, né, essa mesa falando de leitores, né? Não poderíamos estar aqui se não fôssemos nos colocar nesse lugar de leitores. E pensando nesse lugar da leitura, né, que Catarina referenciou desde a sua infância, né, de como nós nos constituímos, né, na verdade, enquanto ser humano, nós nos constituímos leitores, leitores dos mais diversos textos, inclusive da literatura. E nessa constituição, há 2 anos atrás, eu venho pensando sobre esse processo de uma maneira assim, mais efetiva, fazendo mesmo essa etnografia, essa pesquisa, né, da minha história com a leitura. E nessa pesquisa, eu comecei a ver que, na verdade, a gente também precisa abrir esse olhar para textos que já existem, literaturas que já existem, porque se elas são produções humanas, elas estão aí nas narrativas de Griot, elas estão aí nos corpos negros, elas estão nas danças, elas existem. Então, é importante pensar que a literatura ela é também um espaço de reconhecimento de vozes que estão apagadas. Esse evento mesmo, ele é fabuloso na medida em que, se nós pensássemos há uns 15 anos atrás, a gente tinha o quê? Um evento de literatura extremamente formal, e aquela percepção do que estaria lá seria uma visão de cânone, né, dentro de um processo que a gente sabe que envolve situações de racialização, de segregação, de separação. Então, que bom que estamos aqui, né? E esse evento, ele valida essa noção do que já existe. A leitura está nos corpos, a leitura é acessada por todos, e a gente precisa reconhecer o que os estudantes, inclusive na escola, já leem, e muito bem, e o que nós podemos ampliar a partir disso. Então, parabéns ao evento, muito feliz por estar aqui com pessoas tão significativas a esse projeto de leitura, e vamos conversar. E vamos conversar, exatamente, conversar muito, bater um papo bem gostoso. E agora é a vez do nosso querido Paulo Costa se apresentar. Diga lá, Paulo. Boa tarde, companheiras. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse evento. Eu me chamo Paulo Costa e eu sou professor da rede estadual, da rede privada. E eu sempre que um post que, se me perguntarem o que eu fiz bom para a humanidade, polui
sou professor. Né? E muito me orgulho dessa minha profissão. Debater um tema como esse, agradeço desde já, né, esse evento, que é trabalhar exatamente o processo da literatura na escola. E sempre com projetos como esse dentro da minha unidade escolar. Eu trabalho no Colégio da Polícia Militar, CPM Ribeira, e já há 15 anos o projeto literário, onde eu procurei trazer e vivenciar essa literatura com esses meus alunos, a princípio, do terceiro ano do ensino médio, logo em seguida, para o nono ano, e realmente é um evento muito, muito, na verdade, esperado, né, pela comunidade escolar. Paulo, desculpa interromper, o seu fone está dando uma falha. Eu acho que é melhor você tentar tirar e testar sem fone. Talvez seja o fone. Sem fone. Ficou melhor? Ficou melhor, né? Fale, meu amor, para ver se a gente sabe se ficou ou não. Pode falar. Certo. Então, e o ano passado, eu tive a grata satisfação de construir a feira literária do Colégio da Polícia Militar. Saulo foi um dos convidados, esteve presente. Sobre discussões está ruim. Certo? Mas é o caminho que eu acredito. Foi um evento lindo, onde nós falamos de outros baianos, acreditando na verdade, esses alunos e essa comunidade estariam mais próximos desses escritores. E eu espero realmente seja um projeto de vida longa, que assim, a escola muito agradeceu de estarmos na presença, realmente, de escritores baianos que foram convidados. Então, eu acredito que o caminho é esse, é o da leitura, da literatura presente, a vidas modificando vidas desses nossos alunos e da nossa comunidade. Novamente, Paulo, acho que deu uma falha aí no seu som. As pessoas estão dizendo aqui no chat que não estão conseguindo ouvir direito. Então, você vai fazer o seguinte, amor. Você vai sair e entrar novamente. Talvez seja a conexão, tá certo? Certo. Ainda assim, agora pelo fone não me ouvem? Olha, voltou. Todo mundo do chat aqui da galera tá ouvindo você. Pronto, acho que vou ficar segurando aqui meu microfone por enquanto. Eu acho que seu microfone está carente, está precisando que você segure ele. Isso, pronto, vou ficar aqui segurando enquanto é a vez do Paulo, tá bom? Eu vou passar, então. Falhou novamente, a gente não ouviu essa sua última fala. Não, eu disse que eu vou ficar segurando quando você passa a fala para Saulo. Pronto, é isso mesmo. Saulo, querido, se apresente, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Feliz demais estar aqui, então, conhecendo e reconhecendo vocês, né, de quem eu já tive a oportunidade de conhecer presencialmente, né, no presencialmente como era, né, com Paulo ali no evento colégio,
E assim aqui, com a felicidade também, com Mari Lima, Catarina, você também, Helena, que a gente já se viu, sim, se avistou nesses bons eventos que Salvador tem, que bom, e que vocês estão somando. E que então, assim, eu olho agora a página com toda essa gente, nossa, Salvador merece ter muitos e muitos eventos literários chamando, atraindo leitores, porque esse contato vivo, real, né, assim, ele torna a vontade de ler dá outra dimensão à vontade de ler. Assim, eu lembro de todos os autores que apareceram na escola quando eu estudava, alguns autores assim, que algumas professores tinham a oportunidade de pegar pela mão e levar para poder falar assim de algum livro que a gente tinha visto, e assim, isso é tão vivo, tão marcante. Eu li mesmo, assim, enquanto eu enrolava outros livros, assim, confessando, eu li de todos aqueles que se mostraram alguma vez para mim, que eu tive a oportunidade de conhecer, como Luiz Augusto Gouveia, do Fala Menino, saudoso, que ajudou tanta gente a ler, gostar de ler, né, em que tirinhas iam parar em conta de energia de luz. Assim, a gente tem que atravessar os caminhos e aparecer nos espaços, mesmo assim, nas contas de luz, nos sacos de pão, e também nos pátios e corredores e nesses espaços que a gente vê, e agora também nas telinhas, aqui, assim. Então, estou alegre, muito alegre de estar aqui partilhando com vocês, assim, e com um tema que, enfim, une duas dimensões minhas, que assim, a gente pode conversar ao longo de durante hoje, como é para mim, eu gostaria de ouvir para vocês, viver essas duas dimensões, de ser professor, de estar ali na sala de aula, em cima do tablado, em frente ao quadro branco, com o piloto na mão, olhando a caderneta, e também sendo uma pessoa que pode estar ali nessa palavra escrita. E assim, são duas dimensões para mim que eu me espanto com as duas. E quando eu junto, eu fico assim, bobo. Eu estou bobo aqui. Eu vou dizer até que eu encontrei até uma ex-aluna querida na programação de vocês. Mando um abraço para ela, Maria Isabel, quase aluna, né, Maria? E assim, ver e poder estar assim, presenciando essas duas dimensões aqui vai ser ótimo, tá bom? Vão estar aqui. E que bom que nós podemos contar com todos e todas vocês. Estamos muito felizes de tê-los também aqui. A gente já tem uma primeira pergunta, mas antes da primeira pergunta, me permitam, vocês têm uma trajetória profissional e de vida que é entrelaçada com a literatura, que é entrelaçada com a história de vida de vocês e com a história de construção identitária e tudo mais. E isso é tão importante, tão precioso, né? E eu gostaria de saber de vocês quais foram os caminhos, né? Quais foram os percursos que os levaram a ser professores, mas que também os levaram a ser pessoas que pensam a literatura, que buscam a formação de novos leitores e, principalmente, em que momento a leitura lhe salvou? Porque eu sei que a literatura salva, viu, gente? Eu já fui salva por ela várias e várias vezes e continuo sendo salva. Como é que foi esse salvamento? Que caminhos foram esses? Me conta. Começo de novo? Pode ser? Eu estava falando um pouco disso, né? Todo mundo que em casa é muito leitor, cresceu entre os livros, as pessoas se espantam pela quantidade de livro que a gente tem, porque a gente de fato lê muito e é muito apegada. Minha mãe fala assim: você quer? Me empresta. Olha, eu compro para você, não empresto, porque o meu livro é o meu. E a gente dá muito livro de presente. E é assim, antes de eu fazer esse trabalho pela LDM, né, começar, minha mãe já fazia. Então tem mesmo uma questão ancestral aí, com uma editora que inclusive já não existe mais, que é a Kozak Naif, não sei se era editora, né, lá do Sul. Então minha mãe fazia a divulgação, a representação dessa editora. Agora muitas editoras estão republicando, inclusive o próprio grupo Companhia das Letras, que hoje é quem eu represento. E então, assim, eu já vinha desse caminho dos livros antes de ser
Olha, Maria, deixa eu ler um livro. Legal. Então, também tem alguns livros da Kozak também aqui em casa, são relíquias. E é isso, assim, a gente está inserido na literatura o tempo inteiro. E então não existe a palavra assim, você acredita na literatura, é mais do que isso. Eu literalmente vivo da literatura, vivo nesse trabalho, vivo no meu dia a dia, né, nos momentos que eu estou com as minhas filhas, nos meus momentos de lazer. Então é sempre com o livro debaixo do braço, não é só o de que eu vou levar para o professor, mas o que eu estou lendo. E aí vira esse momento de troca mesmo com os professores, de indicação, de sentar e de papear e tomar um café, para além do trabalho, que é os diversos caminhos que a literatura nos traz, né? E aí, foi importante isso que a Mari disse, porque a literatura, a gente chegou num momento em que a gente a gente pluralizou a coisa, e isso é tão importante, tão potente, porque a gente percebeu que a gente precisa se ver na literatura. E eu falo isso cada vez mais, até por representar duas editoras que não são daqui de Salvador, que... Tá ouvindo? Que a gente tem muito autor, muito ilustrador, muita história boa para contar aqui, e que eles precisam publicar e botar isso para o Brasil mesmo. Então, sempre que eu posso, como eu estou ali meio que na linha de frente com essas editoras que não são daqui, eu estou dizendo a eles, a gente precisa publicar autor baiano, a gente precisa publicar autor soteropolitano, porque a gente já não fala mais de uma literatura inacessível. A literatura, ela precisa ser acessível, estar acessível e falar da gente, né? A gente está vendo agora, né, como eu vinha falando, a gente de Salvador já estava ali à frente disso, que esse Brasil não é um Brasil europeu, não é um Brasil... a gente tem uma história, a gente precisa falar desse legado, a gente precisa falar de quem está aqui, antes da gente. Então, eu acho que assim, a vivência, é mais do que uma importância, assim, do que uma experiência para mim. É na vivência, no dia a dia, a literatura, ela faz parte mesmo do que eu acredito e do que eu vivo. É isso. Eu fico bestificada, porque, assim, gente, eu sou uma pessoa que agora descobriu o Instagram, tá? Eu sou uma pessoa que não tinha WhatsApp até um ano atrás. Então, assim, eu descobri o Instagram e, claro, que eu descobri o Saladê, né, gente? Eu não podia deixar. E, assim, eu vi vários encontros, né, da Catarina falando sobre literatura negra infantil, inclusive o encontro com a afroinfância. Estou assistindo, estou acompanhando. Então, assim, ver uma pessoa, né, no Instagram, que é uma rede social tão utilizada, principalmente nesse período de pandemia, falando sobre literatura negra infantil abertamente, analisando a produção literária, porque acho que o ponto-chave da produção de qualquer tipo de livro, de qualquer tipo de conteúdo, é você fazer uma análise criteriosa sobre esse conteúdo. Você não pode simplesmente apresentar qualquer tipo de livro e dizer que aquilo é literatura negra e achar que aquilo fala sobre representatividade, porque a gente sabe que nem tudo é sobre representatividade. Muitas vezes o livro tem um título que nos convoca, nos chama, mas não significa que a criança se identifique com aquilo que está sendo produzido como conteúdo, inclusive nas ilustrações, no texto, enfim. Então, eu já estou dizendo aqui abertamente que acompanho, então acompanhem também vocês. Aproveitem para se inscrever aí no Instagram, para seguir a Catarina e o Saladê, que vocês vão realmente achar incrível. E quem é professor vai se debruçar ali sobre vários tipos de literatura que ela maravilhosamente bem percorre. Agora eu vou passar a palavra, claro, para Mari Lima, para ela falar um pouquinho. Gente, quem não conhece ainda Fli Simões, quando ela falar, gente, vai prometer. Fala. Eu vou falar da Fli Simões, mas eu vou salientar esse percurso de leitura que a Catarina colocou, e
Acho que ela é bom iniciar por essa questão para entender a Fli Simões. Nós, quando eu falo que nós, antes de tudo, somos leitores, é lógico que existem elementos contextuais que mobilizam essa ação dessa leitura envolvendo os livros e essa leitura de mundo. Que é a sala de jantar, conversando com os nossos pais, com os nossos... A sala de estar que existia, eu sou da época de uma sala de estar, né, que a gente sentava e conversava, não tinha televisão, a gente conversava. E por que eu falo que conversar é muito importante? Porque é interação. Então, num processo de interação, pela palavra, que começa pela palavra escrita, pela palavra oral, pela oralidade, e depois a gente vai para a palavra escrita, esses diálogos, eles vão sendo conectados com as nossas leituras. Até a criança, na tenra idade, ela vai fazer escolhas. Se você botar uma estantezinha, né, Catarina, lá ela vai selecionar e vai fazer a leitura pela imagem, pela cor, vai selecionar. Então, esse processo é nato. Mas a minha mãe foi professora, é professora, né? Está viva, 84 anos, lindíssima. Professora, né? E isso é aquilo que a professora Fernanda Felisberto pesquisa lindamente na Universidade do Rio de Janeiro. A família educógena, né? Aquela família que se mobiliza para tudo pela educação. Aquela família que deixa de comprar um sapato mais novo porque vai comprar o livro, porque vai pagar a mensalidade da escola do filho, né, para o filho estar na escola, porque vai pagar o transporte. Então, são essas ações em prol da educação e que envolve a leitura, entendendo que a educação não está só na escola. E aí, dentro desse percurso, eu vou desembocar, e mais uma vez aqui, há uns 2 anos atrás, quando é que eu fui resgatada pela leitura, Helena, colegas e quem está nos assistindo? No momento que eu comecei, de fato, a enxergar pessoas, porque houve um tempo em que eu li e era erudição, eu confesso, erudição, ler para conhecer, para saber, né? A própria formação na universidade, que eu tenho uma área de comunicação e outra de letras, levava a esse conhecimento, né? Ser erudita em alguma coisa. Mas houve um momento em que os sujeitos, eles pularam dos textos de vida e dos textos escritos. E a universidade, como um campo de pesquisa, quando há 2 anos eu retorno para a Universidade Federal, existem muitos sujeitos falando no livro e falando na sala de aula, né, que são os professores desse mestrado profissional que eu fiz. Professores negros, professoras negras, uma universidade muito mais colorida do que em 98, né, ou do que em 84, então, essas pessoas me mobilizaram a enxergar. E aí, quando eu vou para Simões Filho, há 2 anos atrás, 3, nós vivemos uma experiência da escola ter sido invadida por uma cena de violência em que os professores tiveram armas na cabeça. E depois desse choque veio a contestação, a escola saiu em passeata pelas ruas da cidade, chamamos outras escolas, outras pessoas e fomos questionar os poderes públicos sobre essa questão. Por que aquela violência estava invadindo a escola? Tinham muitas ausências ali que o poder público também precisava responder. Bom, afora essa ação política envolvendo o Estado, eu comecei a pensar sobre a ausência. A escola precisava ser reocupada por educação, de fato, assim como o pátio da escola. O pátio da escola foi cena de muitas violências, de estupro, venda de bebidas, crianças esperando o transporte escolar, uma criança que teve a cabeça esmagada, então muitas e muitas ausências. E aí eu entendi que era fundamental chamar parceiros, né? Então, parceiros para pensar essa educação. E aí as pessoas começaram a surgir, a partir dessa ideia as pessoas começaram a surgir. Na Secretaria de Cultura do município, uma pessoa que trabalhava fazendo doações de livros no bairro dos 30. Esses sujeitos sociais entraram nesse projeto, e aí a gente começou a organizar essa Fli Simões, Feira Literária de Simões Filho,
em 2018. Mas a grande questão, essa ideia da literatura na escola, na verdade, a literatura ela é da escola. Porque eu vim entendendo que a literatura ela está lá, a gente precisa enxergar. A gente precisa enxergar esses textos, a gente precisa enxergar esses acessos. Logicamente, eu não estou dizendo que a escola, esse impulsionar pela literatura, ela vai inicialmente apenas identificar, não é só identificar, é também fomentar para novas leituras. Então, a Fli Simões, ela nasce compreendendo que esses textos, eles saem também do papel. Esses textos, eles são multimodais, esses textos, eles estão numa roda de capoeira, em que você tem uma narrativa lá, e você tem essas canções que trazem uma história, trazem um conhecimento sobre o território, o grafite, essa escrita no espaço urbano, a tatuagem é uma escrita, com diversos caminhos. Você tem a literatura das canções, qual aluno numa escola, em uma escola que não é compositor? Qual aluno em uma escola que não é poeta? Então, eles existem. Nós, muitas vezes, não tornando visuais, que a palavra agora não saiu, essa literatura. Então, foi desse lugar que nasceu a Fli Simões. Em 2018, ela nasceu do lugar dos sujeitos. Eu tive que entender qual é a literatura que estava lá, e aí nós fomos reconhecendo uma produtora de instrumentos musicais e qual era a história que trazia. As quituteiras de Simões Filho, mulheres que vivem, que sustentam a família, fazendo quentinhas. Qual a narrativa que está por trás dela? O que elas cantam? Quais são as histórias de griot que foram fazendo com que aquele livro de receita, que nem sempre está escrito, está no próprio corpo, fomentasse essa possibilidade dela suprir as necessidades materiais da família. Então, a feira, ela nasce nesse contexto, é de fato um espaço de reocupação, nós reocupamos o território, nós temos uma escola que não é pacificada, mas uma escola que se abre para a educação pela ação de vários agentes. Fizemos em 2019, temos muitas dificuldades, porque precisa de estrutura, precisa. Em 2018 aconteceu na rua, no pátio da escola, 2019 em função de impedimentos materiais, ela não deixou de acontecer, mas aconteceu dentro da escola. Mas já ocupamos o território. Ouvir vocês falando dessas experiências é fundamental para a gente entender nesse lugar do professor, do mediador, nesse espaço da escola, nesse espaço do aprender. Passar a palavra agora ao nosso querido Paulo para falar um pouco sobre essa feira que ele criou no espaço da escola, da polícia militar, do colégio da polícia militar, e essa narrativa aí das escritas vividas. Eu espero que o microfone me ajude. Está ajudando? Hein? Né? Mais ou menos. Pessoal, desejo você aqui, né? O desejo de criar de promover essa primeira feira literária da Polícia Militar, ele vem exatamente de como a Catarina se colocou, Mari se colocou. Eu fui um jovem adolescente, esse contato com a leitura, ruim. Paulo, querido, eu vou ter que lhe interromper mais uma vez. Eu acho melhor você sair e entrar, porque o microfone não está te ajudando. Tá. Acho que se você entrar, talvez funcione melhor numa nova conexão. Pronto, vou fazer isso. Mas a gente continua isso, depois Saulo, que você por retornar. favor. Certo.
A palavra é sua, Saulo. Fale mais aí sobre esse PNLD, sobre suas escritas e suas vivências. Obrigado, Helena. E primeiro, sobre esse salvamento, assim, vamos dizer que, bom, a escola, pelo menos, sem escola não existiria, literalmente, porque meus pais se conheceram na escola, tá? São dois professores do sertão, da Bahia. Eu sou nascido em Irecê, e assim, pois é, eles se conheceram na escola. Meu pai professor de matemática, minha mãe no magistério superior, né, dava aulas assim, e ele era um professor de matemática bem comum, para o estereótipo que se tem, porque ele adorava acumular os livros que ele conseguia trazer, assim, eu ainda vou perguntar para ele como ele conseguia pegar, trazer até Irecê, porque Irecê não tem livraria até hoje, infelizmente. A biblioteca que tem são as bibliotecas das escolas, e assim, por isso até eu enfatizo planos como esse do PNLD, que tenha planos municipais, que tenham planos estaduais, para preencher as bibliotecas das escolas, porque elas muitas vezes se tornam as únicas bibliotecas do município inteiro. E assim, aqueles livros que são recebidos para os estudantes acabam se tornando as leituras de famílias mesmo. Eu tive a oportunidade de, com essa adoção de um desses livros, Uma Maior Conexão de Escada, de ouvir falar que esse exemplar acabou rodando numa casa. Assim, o avô me mandou e-mail, a mãe mandou e-mail, e assim, o pessoal assim, do interior de Goiás, eles nossa, a gente está lendo e está conversando sobre o livro no jantar. E assim, só faltava o objetozinho, o livro ali, para fazer essa comunhão funcionar. Porque eles queriam, era uma experiência que eles ansiavam também. Eu acho que eles vão pegando, aproveitando cada livro e tornando essa experiência conjunta. Então, assim, eu fico muito, muito grato de participar, de ter feito parte de ser ali um autor para poder me disponibilizar a esse ponto, mas e também como professor vendo vários títulos, assim, quando eu olho assim as bibliotecas, nossa, o PNLD conseguiu reunir, se você pega às vezes num colégio, quando eu fui, esses dias estava acho que no colégio estadual, lá no Manuel Novaes, no Canela, eu fui olhar a biblioteca, e assim, eu olhando assim aquela lista do PNLD, maravilha, Ferrez, Milton Ratum, Ariano Suassuna, e também a Conceição Evaristo, e assim, agora, nesse PNLD Literário 2020, Cidinha da Silva, autores e autores maravilhosos, e assim, assim, oportunizar esse canal. Eles vão chegar ali no colégio estadual, vão chegar no interior de Roraima, vão chegar no interior do Rio Grande do Norte, e assim, poxa, com esse ponto, com essa oferta, acho que a gente pode, né, imaginar uma grande frente pela leitura. Acho que a gente também colocar isso para os professores, professoras, que estão também com muita vontade de fazer isso acontecer. É isso que eu vejo, assim, o que eu vejo de professor e professora suando, assim, fazendo de tudo para que um evento aconteça na própria escola, para que os livros sejam de fato acessíveis para os estudantes, para às vezes não virarem um depósito dentro da sua escola, para não ter não ser um espaço que fica fechado para o estudante não machucar o livro. Imagina que coisa, o aluno não vai machucar o livro, deixa o livro guardado, e isso não faz sentido nenhum, o livro é para eles mesmos, e assim, para esse salvamento, digamos assim, acontecer e é porque a gente não tem dimensão, às vezes um livro mesmo, é como uma garrafa no mar, que ele vai encontrar a pessoa certa, e vai fazer toda a diferença. E assim, para alguns que possam perguntar, mas eu conheço algumas pessoas que ainda não descobriram o livro, elas ainda talvez não gostam tanto de ler, eu tenho essa questão com estudantes, tenho essa questão perto, familiares, etc. Eu sou otimista, eu estou esperando que o livro vai chegar em cada um. Assim, vai ter aquele livro premiado, que vai ser como o pacote de figurinha premiada, que pegando esse livro, vai acontecer. Assim, eu mesmo, mesmo sendo filho de professores ali, eu mesmo só fui gostar de ler depois dos 10 anos de idade.
E assim, eu não gostava, achava aquilo ali muito, não sei, não vinha, era melhor brincar, era melhor ficar correndo. E um dia caiu na minha mão um livro de contos fantásticos, assim, mal assombrados, aquela coisa assim, que diriam, meu Deus, não deixem isso na mão do menino. E eu disse, quando eu li, eu falei, isso é o que os meus avós me contavam, tipo, isso é o sertão, isso é aquelas histórias de botar sandália, se botar a sandália embocada a mãe morre, comer feijão e tomar banho, entorta a boca, saci, tudo isso. Isso sim me encantou. Então foi aquele livro fantástico que foi uma porta para todos os outros. O pessoal do chat está falando que os depoimentos são lindos, e são lindos mesmo, viu, gente? A gente se emociona ouvindo cada um falar aqui com tanta doçura, né? Tanto dengo sobre suas experiências literárias e sobre seus salvamentos pessoais. A literatura salva. Vou começar a fazer aqui, enquanto o Paulo não volta, as nossas perguntas do chat. Olha lá, uma pergunta do chat. Felipe Brito pergunta... Vou direcionar todas as pessoas aqui, tá? Vocês acreditam que a literatura LGBTQIA+, vai ingressar nas escolas? Começando aí pela Kate. O que você acha, Kate? A literatura, a gente está aqui falando, né? A literatura, ela tá na gente, está na vida. E o LGBTQIA+, né? A sigla em si, agora. Mas essas pessoas, elas já vivem, elas já estão, então eu não vejo como não falar mais disso, né? O que eu vinha falando sobre a gente aqui, os professores das escolas já estarem nesse progresso de falar o que a gente vive, como o Saulo agora trouxe. Se você não fala dessas pessoas que estão próximas, você não torna essa literatura acessível. Então, não tem mais espaço para não falar. Então, a gente vai falar de LGBTQIA+, porque essas pessoas, inclusive, infelizmente, estão morrendo, estão, né, sofrendo agressão. São estatísticas cruéis e elas não podem mais, a gente não pode mais ficar com esses números. Para isso, a gente precisa falar deles. A gente precisa falar dessas pessoas que são pessoas, assim, é tão complicado para mim falar, porque não tem como, essa ideia de que, infelizmente, né, a gente ainda precisa dividir, separar para poder falar, né, também é ilusão dizer que não somos todos iguais, a gente sabe que não existe isso, a gente precisa categorizar as coisas para dizer, até para dizer, ó, a estatística mostra que quando a gente está falando disso, né, de determinado assunto, de determinada pessoa, cor, classe, raça, enfim, se é homem, se é mulher, tem números diferentes. Então, a gente precisa falar das pessoas LGBTQIA+, dentro das escolas, para a gente acabar mesmo com esses preconceitos, com esses dados cruéis dentro da escola. Eu acho que escola é lugar de fala, né, de conversar. E por que não, né? Por que não na literatura trazer esse tema? Inclusive, vou puxar a sardinha aqui. Deco, que estava aqui com a gente antes do primeiro orelha, acabou de lançar um livro maravilhoso, que eu estou ali no prefácio, até fiz uma declaração de amor. A Deco nem preciso, mas ao livro, que é incrível, que é a história de vida, né? Dos nossos. Um casal, um afetivo que adota uma criança. E aí tem, não sem spoiler, mas tem toda uma história que é a história nossa, a nossa do dia a dia. E esse livro precisa estar na escola. Esse livro precisa ser lido. É lindo, minha filha leu e amou e falou para ele, conversou com ele, que adorou Clara, que é a personagem, tudo. Então, assim, não sei, eu acho que o que é que a gente não pode falar na escola? A gente tem que falar de tudo. A gente pode falar de tudo e deve. Vou passar a palavra agora a Mari. Mesmo tema, literatura LGBT na escola. É importante pensar nessas questões, né, que foram levantadas, porque elas fazem parte da nossa luta.
né? A Conceição Evaristo, ela, teoricamente, formalmente, ela não entrou na academia, mas ela está, isso é inegável. Mas ela está nas nossas mãos, né? Ela está nos leitores que a escolhem, leitores que a reconhecem. A história de Saulo, porque aos 10 anos, né, Saulo, você disse que começou, que a leitura tem que ser reconhecimento. Ele fazia outras leituras, a leitura do brinquedo, das atividades, porque a criança brinca para aprender a ser adulto. Está tudo certo, não teve errado nada, nada. A escola, esse é o paradoxo, a escola, ela cria contradições que muitas vezes são dolorosas, e as contradições estão relacionadas ao fato de quando você vai escolarizar, você engessa e você mata as pessoas, no sentido, eu digo, criativo. Então, acho que a pergunta pensa assim, quais seriam os caminhos? Esse contexto aqui, né, as escolas, elas estão se abrindo para produções, olha o professor Paulo, que a gente está fazendo lá em Simões Filho, para essas produções culturais. Então, a escola é espaço, sim, como falou Catarina, de conversas, né? Então, esses agentes, e é importante que, enquanto questão, haja uma mobilização política, né? Nós temos Conceição Evaristo porque nós temos um movimento negro no Brasil que efetivamente trabalhou e continua trabalhando, né? Então, se nós estamos na literatura, se nós estamos discutindo espaços de poder, é porque coletivamente nós nos reunimos. Então, é preciso se aquilombar sempre. Essa é a minha consciência. Agora, como inserir na escola? A escola, ela não é feita por uma diretora da escola, nem por uma professora, mas são os agentes. Então, essa questão de sensibilizar seus leitores, buscar as parcerias, né, com os professores aqui que estão para fomentar um diálogo para que essa literatura cesse. E todo o trabalho de educação é um trabalho gradativo, porque envolve mobilizações de sujeitos. Então, eu acredito que esse caminho seja de mobilização, de muita conversa, de muito movimento, de muita cena cultural provocada. Eu lembro, eu não tinha um entendimento da literatura do Islã com profundidade, mas chegaram 5 meninos lá, na Feira Literária de 2018, estava quase encerrando, eles pegaram o microfone e fizeram a batalha de poesia. Em 2019 eles estavam, porque eu acessei a isso. Então, eles provocaram uma cena. É preciso provocar cenas. É preciso, do ponto de vista cultural, né, porque é uma produção efetiva, né, e enquanto produção cultural, produção artística, nós temos várias formas de nos manifestar. Como eu sou um pouco da linguagem, eu não quero polemizar com política, mas pensando que nós somos sujeitos políticos, quando nós construímos uma narrativa com relação ao governo que estava aí, que está aqui, né, agora, contraditando todo o projeto que se tinha, nós construímos uma frase. Ele não. Quando esse governo assume, nós redefinimos essa frase e colocamos em um outro lugar que continua a ser de contestação. Então, o tempo todo nós estamos fazendo exercícios criativos e, como diz a professora Ana Lúcia Santos, são letramentos de resistência. Então, nós precisamos resistir através desses movimentos, dessas ações, e procurem, sim, agentes culturais, pessoas que estão acessíveis, que elas já existem, elas estão realizando para fazer esse trabalho reverberar. Acredito que seja um dos caminhos. É bom a gente pensar junto, né, que a gente consegue entender um pouco a dinâmica e as possibilidades que existem. Agora, voltando ao professor Paulo. Por favor, professor Paulo, já vou emendar a pergunta na sua apresentação. O que é que ele afeta, como a literatura ele afetou, e se a literatura LGBT e a escola, se é uma parceria que vai ser fincada, como vai ser fincada, e qual a necessidade de ter literatura LGBT dentro do espaço da escola. Será que o meu microfone me ajuda agora?
Eu acho que ele não tá muito legal hoje, não, viu? Meu Deus, estava tão bom, não foi? Paulo, veja seu lugar da conseguem. conexão, de repente seu espaço. Não, até que tá bom aqui, viu, Saulo? Eu realmente não sei o que aconteceu, porque está no início do processo, né? E agora. A gente não está ouvindo direito. Note e tentar pelo celular. Eu vou Pronto, tentar entrar você pelo celular, pelo Helena. pelo celular. Eu estou pelo notebook. Tenta pelo celular, acho que agora vai ficar mais fácil. Isso, vou tentar, tá bom? Mas a gente te aguarda, querido. Tá certo. Então, eu vou passar a pergunta a Saulo. Saulo, querido, por favor, literatura LGBT. Ok. Né, então, a escola nesse momento é um campo de batalha cultural. Como a nossa sociedade está, assim. Ao mesmo tempo, assim, a sociedade trouxe avanços importantíssimos que não tem como recuar, ainda bem, e não vão recuar. E eles vão entrar pelas frestas das portas das salas, mesmo que haja reações, haja algum mal-estar, que algum pode dizer, que haja, né, como é que o grupo de WhatsApp dos pais, dos alunos, às vezes, né, começa, o que é isso aqui? Né, sempre vai ter isso. Assim, eu vi no livro que a professora, o professor adotou, tem escrito uma palavra dessa, como é que já se viu? Como é que coloca esse autor, essa autora, dentro de uma escola? Vão ter perguntas assim, eu já escutei perguntas assim, até por temas que vocês não acreditariam, que eu nunca imaginei. Nossa, um pai, uma mãe se preocupou com isso. Assim, e vou até dizer, histórias de mitologia grega, uma vez, eu contando histórias de mitologia grega, foram ver e disseram que a história tinha erotismo na mitologia grega. Meu Deus, como? Impossível. E então, tem essas dimensões, realmente. E, ao mesmo tempo, a sociedade, enquanto ali os estudantes, eles já estão manifestando para essas forças irem passar muito além disso. Assim, de estudante pedir para ser chamado de uma maneira diferente. Assim, eu lembro quando isso aconteceu. Aconteceu pela primeira vez que eu tive o contato, assim, de reunir na sala dos professores e dizer, olha, essa que aí na caderneta tem escrito como menina, ela agora quer se chamar por ele e quer se chamar com o nome de um menino. Ok? Claro que sim, não tem dúvidas disso. E assim, se isso é algo que vem espontaneamente, se isso é um ponto que vai de ebulição, não tem como isso não ser tratado de uma maneira discursiva dentro de sala de aula. Por que eu não vou falar de uma assim sobre essa possibilidade, sobre a autoidentificação, sobre sexualidade, sobre assim, e não vou ler um conto em que haja um contato afetivo entre o menino e o menino, a menina e a menina, assim, de uma maneira pode ser pura, inocente, como acontece como aconteceria com, vamos dizer, o casal heteronormativo. Por que não? Assim, não tem razão para isso ser contrário. Não tem por que a gente, numa aula de ensino médio, não ler um excelente conto do Caio Fernando Abreu. Não tem como. Ele é um excelente escritor de qualquer possibilidade. A gente só tem o privilégio de ter na literatura brasileira de colocar um conto dele que é uma história de amor lindíssima. Por exemplo, de Raul e Saul, eu lembro até hoje um conto que marcou, né, que eu peguei, Raul e Saul, que era quase meu xará, desses dois que tentam, dentro de um contato de trabalho, estabelecer uma relação de amor.
é lindo, é lindo. É assim, é a literatura na sua mais alta forma, e tem que ser lido mesmo. Eu espero que a gente, enquanto professor, não se sinta inibido por qualquer pressão, e também, assim, vamos juntos professores, juntos coordenadores, orientadoras, orientadores, dizer, olha, aqui nessa escola a gente vai peitar, sim, e vai ter todo tipo de possibilidade de conversa e de literatura. Maravilha. Eu tenho aqui 3 perguntinhas e eu vou direcionar a pergunta à pessoa, tá certo? Eu acho que elas casam perfeitamente com o que vocês estão falando, com as experiências que vocês têm. A primeira pergunta vai ser na ordem alfabética, tá? Elizabeth Amorim pergunta: sabemos o quanto é fechado o mercado editorial para novos escritores. Como vocês lidam com isso para romper com essa política de cultura? Kati, e aí, me fala. Esse é o meu papel, assim, quando eu encontro com, agora virtualmente, né, mas assim, tenho esses encontros com o pessoal do editorial lá em São Paulo. Eu sei aí, não sou escritora ainda, a Deco tá aí vendo, mas sei da dificuldade que é publicar um livro, né, e sei desses entraves, principalmente quando a gente está falando do Nordeste e do Norte, quando a gente está falando de qualquer das regiões fora do eixo ali, né? Rio, São Paulo, como é mais difícil mesmo. Até por conta de preconceitos, como que a gente estava falando do LGBTQIA+. Existe um modelo de contar história e a gente sabe que não é esse. A gente vê isso até nos livros didáticos, e aí eu vou falar até como mãe também. Às vezes eu converso com outros pais e o modelo de explicar determinado assunto, né, daquele assunto que o aluno precisa responder a resposta correta ali, dar a resposta. Às vezes ele vem de uma maneira que é uma maneira sulista de ver as coisas, né? Não é a maneira como a gente foi, como o Saulo trouxe aí algumas referências. Não é a maneira do sertão que a gente aprendeu a contar ou fazer matemática de um jeito. Você vê que está ali explicando de uma maneira que eu aprendi diferente e o livro que vem é produzido lá fora. Então, assim, isso também serve para literatura. A gente vê que a maioria das publicações, elas são publicações de fora. Então, o que eu posso fazer, eu tenho feito, que é falar, e para além, como você falou no Salada Literário, mostrando essas publicações também, porque ali, como é um espaço meu, eu também trago recentemente, um bate-papo que eu tive com a Cássia Vale, com a Ana Rita, que são 2 autoras aqui de Salvador. Então, assim, mostrar essas literaturas, a importância, porque, como a gente conversou aqui, são autores que estão vivos, que estão próximos, que falam da gente, que a gente olha e se reconhece. Então, por que a gente vai botar um livro? Claro, tem o próprio Milton Ratum, o Ferro. Então, assim, por que a gente não. Claro, vamos adotar, mas vamos botar também a Cássia para ela vir aqui depois conversar com nossos alunos, né? O próprio Saulo. Como é bom quando o aluno encontra o autor daquele livro. É incrível. Eu fiz esse trabalho em 2018 e 2019 com o Lázaro Ramos. Gente, foi incrível ver os alunos encontrar com ele. E assim, maravilhoso, porque o Lázaro ele escreve a história aqui dele, que começa aqui em Salvador. Então, os alunos levantarem a mão e contarem que se viram ali, e que estão felizes de encontrar o autor, e que não é tão distante como eles imaginavam, isso é tão potente, isso é tão poderoso. Vou deixar aqui, já tenho deixado lá no Saladê, vou deixar aqui registrado para todo mundo, o escritor baiano, soteropolitano, a gente está aí, já estou conversando com as meninas, a gente quer criar alguma coisa, falo com o Deco, com um projeto que a gente bote os nossos autores dentro da sala de aula, porque o diálogo, né, a literatura abre tantos espaços, abre o diálogo, e é isso, né, chamar para o diálogo, chamar para conhecer essa galera boa que tem por aqui. Que massa! E quanto mais autores nordestinos, autores com quem as crianças se identifiquem melhor, porque isso também é um fator para que elas se aproximem da literatura, a gente sabe disso.
A próxima pergunta eu vou direcionar a Mari. Vamos lá. Da Maria Vasconcelos. Que atividades, para além da sala de aula, vocês acreditam que pode auxiliar na trajetória de crianças e jovens a amar a ler? É uma pergunta importante e boa para pensar, né? Vamos pensar em escola. Escola é sala de aula? Não só. Escola é espaço de interação, né? Socialização. A biblioteca da escola está aberta? O pátio da escola é recheado com o quê? Na escola existem bancos, espaços para que os alunos possam sentar, desfrutar de um livro, da leitura de uma revista, de um periódico. A escola tem que se abrir para ser também esse espaço. Então, quando a gente pensa em leitura, às vezes nós formatamos muito a ideia do professor como um agente, que pode ser também mobilizador, né, para essa leitura, mas você tem que oferecê-la. A todo ano, existe a figura do seu Tadeu, que ele é o recolhedor de obras literárias da cidade. Então, ele, durante o ano, antes da confecção, porque a feira acontece exatamente nesse período do mês de outubro, 29, 28, 29, ele recolhe os livros e nós dispomos um estande para as pessoas pegarem o livro lá. E acaba, em menos de 8, 10 minutos, acaba ali. Né? Um estande enorme, os livros acabam. É preciso proporcionalizar, né? É preciso pensar que a escola ela tem a sala de aula, mas ela precisa ter espaços de leitura. O ano passado nós recebemos a escritora Alessandra Sampaio, escritora que está o tempo todo, em várias edições do Cadernos Negros, trabalha numa escola, salvo engano, em Camaçari, professora da rede pública, uma excelente poetisa. Está aí. Davi Enegrecência, que junto com a editora Galinha Pulando, publicou Um Menino Fantástico, e outros. Eles precisam chegar na escola, mas a escola também precisa ser o espaço de leitura, né, promoção para essas ações. Helena, posso falar um pouquinho? Posso dar meu Pode falar sim. Fala, testemunho também, enquanto leitora, mãe leitora, filha leitora. Eu pensando aqui um pouco sobre o que a Mari falou, né? Tem esse papel da escola, que é incrível. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é o papel dentro de casa também. Eu vejo assim, o quanto o exemplo ele arrasta. Eu não gosto de quando fala assim, mas tem professor que não lê. Eu não gosto. Eu conheço um professor que lê, que esses daí que não lê, é uma exceção para mim. Então, assim, para mim o professor já é um grande exemplo, porque ele é o leitor, ele está ali, o professor que lê, enfim, são a maioria mesmo, eu acredito e vejo isso. Mas, assim, os pais, eles também precisam, né? Então, o quanto o seu filho lhe vê lendo, o quanto esse seu jovem filho, sobrinho, sei lá, né, nesse caso aí, você é referência para essa leitura dessa criança. E também, assim, eu acho que um bom livro, ele não tem idade. Eu costumo falar isso também lá no Sala D. Tem livros, tem pais que eu vejo, mas esse livro é muito fininho para ele, mas, nossa, deixa ele ler, assim, ele gostou e ele lê aquela história e volta várias vezes. Minha filha, mesmo de 3 anos, ela tem uns livrinhos que são, mas ela quer ler várias vezes o mesmo livro, e tem alguma coisa ali que ela está elaborando ainda, entendendo em relação a ela e o mundo, né, como ela ainda está se conhecendo. E a minha filha também, de 11 anos, às vezes eu fico, filha, lê isso aqui. Ela, ai, mãe, não, eu quero ler isso outra coisa. E quando eu vou ver, é um livrinho, ou tem mais ilustração, e ela ama, e aí acaba lendo a coleção inteira. E parece que é bobo para mim, né, por ela já ter 11 anos. Mas não, um livro... Mas não, ela quer ler. E às vezes ela pega um livro que não tem ilustração nenhuma, e vai lá e lê também tudo. Então, assim, eu acho que engessar a leitura também, esse livro não é para sua idade. Óbvio, tem livros adultos, tem outras questões que eu acho que, sim, existem seus momentos, mas, por um acaso, seu filho quer ler alguma coisa que parece ser mais bobo, como dizem, vamos deixar ali, pode ser uma porta de entrada, né, para
posterior grandes obras e grandes livros. E, aliás, o que é grande obra, o que é grande livro, como classificar, acho que todo livro, né, um bom livro é como eu disse aqui no começo, não tem idade, então que ele seja oferecido, ofertado para todos os jovens e todas as crianças. Já que a Catarina responde essa pergunta, acho que vou passar ela para o Saulo também, então. Como é que a gente faz para os jovens e as crianças amarem ler dentro do espaço da escola, fora do espaço da escola, onde for? Essa é a pergunta de ouro. Essa pergunta é excelente. Assim, bom, ter livros à disposição, assim, bibliotecas, como eu falei, espaços de leitura, porque quando acontecer, ter a possibilidade de acontecer. Então, o primeiro momento é ter algum livro espalhado em algum canto. E assim, e com isso, claro, o nobre poder público, políticas públicas têm que pensar sempre nisso, de apoiar iniciativas de publicação de livros, distribuição de livros, né, bibliotecas comunitárias, bibliotecas escolares, e assim colocar a serviço, porque no momento, pode ser que ele vá, que esse jovem vá 50 vezes dentro de uma biblioteca, às vezes só para buscar o irmão mais novo, a irmã mais nova, e nenhum dessas vezes ele pega o livro. Aí vai ser bom, então, para que serviu, vamos dizer, aquela biblioteca? Porque talvez na 51ª ele pegue. E aí já foi, já é esse o caminho, assim. Isso, e eu vi iniciativas assim em Salvador acontecerem, às vezes bibliotecas em formato de Kombi, como as Sesc, né, Bibliosesc, os da Fundação Pedro Calmon, das próprias, assim, promovendo feiras, assim, e essas festas literárias que têm acontecido cada vez mais nas escolas, assim, eu fico feliz de ser puxado para algumas delas, assim, já, assim, escolas municipais, escolas estaduais, e assim, ter esses contatos, ter essa amplidão de possibilidades, para que quando acontecer, assim, esteja lá, essa possibilidade real. E isso, e quem tiver, né, quem puder, assim, em casa, sempre, a casa é esse lugar de aconchego, né, que tudo se imita. Menina imita demais o pai, a mãe, o tio, a avó, o avô. Então, assim, é aquele comportamento, tanto que quando eles não vêm, eles veem a gente toda hora no celular, né, vocês podem saber, eles ficam curiosos pelo celular. Todo mundo, o pessoal diz, poxa, hoje os meninos só querem saber de que ir logo para o celular. Mas é claro, ele vê a gente toda hora no celular, como é que ele não vai querer pegar naquilo? Da mesma maneira, a gente com o livro na mão, claro que ele vai querer pegar naquilo também. Certo? Então, são esses caminhos que eu imagino. Ao mesmo tempo, esse poder grande, público, e ao mesmo tempo esse aconchego privado, o que a gente puder, os dois juntos, vai ser ótimo. Gente, dicas preciosas. Eu sou professora, como eu já disse, e vou anotar tudo, tá, gente? Eu tô tentando aqui, ó, o celular, vocês falam, eu vou escrevendo aqui no celular, vocês verem eu baixar a cabeça aqui, eu tô escrevendo, a gente tá aprendendo o tempo todo. Vou colocar aqui mais uma pergunta. Evaldo Júnior, boa tarde. Para o professor, cada dia é uma nova agonia. E a escola, né, já conseguiu tornar, já é laica, mas a influência do gestor ainda é determinante na opinião de vocês. Como é essa relação, né? Não só com a gestão da escola, mas com as burocracias de modo geral. A gente vê, principalmente no sistema público de ensino, alguns entraves mesmo que acabam atrapalhando o processo de ensino-aprendizado mais do que facilita. E agora, nesse período de pandemia, por exemplo, eu vou dar um spoiler, tá, gente? Porque eu participei de umas reuniões de uma professora de uma escola estadual, que eu não vou citar o nome,
que ela fez uns encontros com os estudantes, encontros literários com os estudantes por uma plataforma virtual, porque eles estavam em período de Enem, sabe? Eu não posso falar quem é, porque vocês com certeza não devem nem saber quem é essa pessoa, e essa professora fez isso. Mas quantos outros espaços de encontros como esse foram criados na pandemia? Né? Quantos outros espaços de literatura, de encontros virtuais literários foram criados? A Catarina criou o Instagram na pandemia para falar sobre literatura de modo aberto, mas quantas dessas experiências ocorrem nos espaços escolares? Quais são as experiências que vocês conhecem ou que vocês vivenciam de encontros virtuais agora nesse período pandêmico? E quais são as burocracias e as dificuldades encontradas no cenário das escolas? Oi, eu posso começar esse só porque eu esqueci um ponto, né? Pode sim. Eu aproveito. Pode sim. Porque eu falei das duas dimensões, poder público da casa, e é óbvio, o da escola, o do espaço da escola em que isso ocorre, isso se torna possível, né? E assim, e tem que ter esse espaço em que você aprenda qual é a leitura que esse estudante quer fazer. Como Mário Lima estava dizendo, assim, uma criança às vezes faz todos os tipos de leitura, com a brincadeira, com a cantiga, com outras linguagens que às vezes aquele diálogo mais institucional não está acostumado. Tem uma historinha bem breve, que é de um educador português chamado José Pacheco. Ele é o idealizador da Escola da Ponte, lá em Portugal, uma escola que não tem sala, não tem prova, não tem... Nossa, que lindo, né? A garotada aprende a estudar pelo que deseja. E ele fez isso com escola pública, assim, ali no interiorzinho de Portugal, que se tornou uma das maiores escolas do país. E não tem disciplina fechada, nada disso. Aí ele foi fazer uma experiência experimental, ele foi fazer aqui uma escola experimental no Brasil, acho que isso no interior do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, assim, e ele foi experimentar, dizer, olha, façam o que vocês querem fazer. Mas o que é para estudar hoje? O que vocês quiserem aprender. Aí tinha uma menina que ficava emburrada no canto, assim, mas espera aí, não é para fazer nada? Não. Diga o que é para você fazer. Ela, então eu não quero fazer nada. Ele, tá, então eu não fico fazendo nada. Aí davam livros para o pessoal, para eles lerem, todo mundo lendo, e ela não querendo livro. Até lá no quarto, quinto dia, ele foi perguntar, mas me diga aí, o que na verdade você gostaria de fazer aqui que ninguém te pede para fazer? Ela, olha, eu gostaria, sabe o que é? Ela com uma menina de 11 anos, eu gostaria de cantar um rap. Ele, tá bom, então cante. Sabe quem era a menina? Depois, assim, um ano, MC Sofia. Ela cantou nas Olimpíadas de 2016 com Carol Conká, numa apresentação de estádio. E um ano antes, assim, foi um professor que disse, bom, não, eu não estou te oferecendo o livro pronto. Diga você o que você gostaria de ler nesse mundo. Olha aí. E aí ela mesma disse o que gostaria de ler. Então é isso, a gente também tem que escutar mais e saber o que queremos ler. Fazer essa pergunta sincera para o nosso público, para quem a gente tem contato. Os gestores têm essa pergunta, os professores, assim, o que não precisa nem dizer não surpreenda, porque basta a gente deixar que os estudantes nos surpreendem. Dê qualquer mostra, faça assim, mande eles fazerem uma mostra criativa. Pega aquele estudante que, às vezes, no conselho de classe, todo mundo puxa a orelha, bote esse estudante para fazer exatamente o que ele imagina como expressão criativa, que você vai ver um show acontecer na sua frente. Então, é isso. Vamos mostrar botar a cara das próprias crianças, estudantes na tela, literalmente, metaforicamente. E quem resiste a um sorriso desses, né? Olha que sorriso lindo. Quem é que resiste? Não tem como resistir. O coração mais gelado derrete.
E falando no coração mais lindo que tem, Kate, me fala um pouco. Ai, gente, pra cá. Eu avisei antes nos bastidores que podia ser que crianças aparecessem, né? Então, a Olivia apareceu aqui. A Olivinha leitora, né, Oli? A gente lê várias vezes. Chega um livro novo, nossa, até ler esse livro, né? Mas ela tem uns favoritos também. Me lembra aí, Helena, qual foi a pergunta? Me perdi aqui já. Sobre os meios e meandros que estão aí inscritos nas escolas, as dificuldades que a gente tem de levar a literatura para as crianças. Como é que a gente pode levar essa literatura de maneira fluida e também mostrar essa riqueza para que eles também produzam, para que eles sejam os próximos escritores? Eu tô dentro da escola, mas eu tô fora da sala de aula. Eu sei que dentro da sala de aula a realidade é diferente, né? Por isso também que os professores são os meus ídolos, porque os pais, eu até vi um meme muito engraçado do pai, assim, quando as aulas voltarem com um quadro do professor, com coroa, com banquete do professor, porque ele não conseguiu ficar com o filho dele esse tanto de dia. Imagine o professor que fica todos os dias, tantas horas com vários alunos. Então, assim, eu sei, né, que não é. Fui aluna e tenho filhas na escola, então eu sei que não é fácil. E acompanho de perto, né, o dia a dia das escolas. Eu não sei, assim, dizer que eu sei como o que é que se faz não seria justo, né? Não é o certo, porque só quem vive, eu acho que tem coisas que só quem vive mesmo para dizer. E o meu papel é esse também, assim, auxiliar os professores no âmbito da literatura com o que eu puder mesmo, de conversar, de entender qual é o projeto, de qual é a dificuldade, de qual é o que é que aquela escola acredita, porque, como ele falou, né, tem a questão dos gestores que vão de encontro ali com o que às vezes o professor quer, com o que os próprios alunos querem. No ambiente, principalmente da escola particular, existe essa terceira pessoa, que são os pais. Então, eu já tive muitas não, mas já tive algumas conversas com os professores dizendo assim, minha turma, meus alunos, eles querem para esse lado aqui. É um lado que caminha em frente, mas aí os pais não deixam. E aí é toda uma mobilização e você às vezes fica impressionado, assim, porque cada vez mais é uma juventude que eu acho que peita mesmo esse pensamento retrógrado e tradicional e tão antiquado, ainda bem. E os professores encontram nesse alunado, assim, essa força para poder seguir no progresso, seguir na pluralidade, na diversidade, né, esse exemplo incrível aí que Saulo trouxe, de um aluno poder dizer, eu não quero mais ser chamado assim, eu quero ser chamado de outro jeito. Então, é esse lugar de respeito mesmo, que eu vejo que é um lugar que a escola precisa ser, sabendo que não é fácil, sabendo que não é fácil, não é à toa, sem polemizar também o assunto de política, mas não é à toa que a gente tem foi eleito o presidente que temos. Então, fico feliz daqui em Salvador de ser moradora, de ser soteropolitana, porque a gente já era 70% antes dele ser eleito. Somos ainda mais agora, assim, então, mais fortalecidos, somos mais ele não. E isso faz com que isso se repercuta dentro das escolas particulares também, que é o meu ambiente de vivência. E aí eu sei que essas crianças que são crianças privilegiadas, que são crianças brancas, né, que são crianças que muitas vezes estão distantes do preconceito, apesar de, como também a Mari trouxe, tem pais ali que pagam aquela escola com muito esforço, a gente vê que, né, estão ali lutando para pagar uma escola particular, mas a maioria é uma maioria privilegiada mesmo, e que precisa falar, porque se a gente só debater as questões de preconceito e racismo com
as pessoas pretas com as pessoas LGBTQIA+. É importante, mas a gente tem que falar, o privilegiado, ele precisa falar, ele precisa saber, e ele precisa estar do lado da luta, né? Ele está do lado de quem está querendo ser visto e ser enxergado depois de tantos anos de uma história tão cruel que é a nossa. Então, assim, os homens precisam falar de feminismo, as pessoas brancas precisam falar de racismo, né? Os heteronormativos, eles precisam falar do LGBTQIA+. Então, assim, eu vejo que a escola precisa ser esse lugar, né? A escola particular, principalmente, precisa ser esse lugar, porque a gente só vai construir um lugar diferente se todo mundo chegar junto. É isso. Com barulho no fundo, né, gente? A Lívia tá aqui, vou mutar. Mas ela é alegria, é vida. Nunca iremos reclamar, não. É lindeza total essa criança. É esperança, é vivência. Passar a palavra a Mari para falar um pouquinho sobre essas burocracias das escolas, né? Do âmbito escolar. E também sobre essas experiências exitosas de literatura em tempos de pandemia. Tanta história bonita, né? Tanta vivência aí desses corpos aqui. A gente também precisa saber que nós estamos em 2021 e nós conquistamos. Nós temos conquistas, nós temos que nos apropriar. Eu lembro quando eu comecei a feira literária, algumas vozes contrárias diziam assim, essa professora está procurando novidade, essa professora não quer dar aula, essa professora não quer dar aula, não quer trabalhar, está inventando isso. É muito comum. Mas, com relação a esse discurso, eu falo políticas públicas. Tem uma lei 10.639 que obriga, é lei, né? Então, você tem que trazer para o currículo as questões dessa literatura, da história de África, a história diaspórica, essa história da cultura dos povos africanos e dessa população que se dispersou pelo mundo por um processo histórico violento, assim como a Lei 11.645. É lei. Com relação à pergunta que falou sobre essa questão de que o diretor centraliza, nós também temos uma outra questão, uma outra conquista no governo, e eu falo assim do ponto de vista governamental, porque professores, principalmente da escola pública, há em torno de 15 anos vem lutando por ela e nós temos a mão. O diretor, ele não administra a escola sozinho ou sozinha. Ele tem um colegiado, né? Quando eu entrei na escola pública em 1988, não era assim. Mas nessa escola pública, que eu estou lá em Simões Filho, tudo é conversado, né? A gestora, ela foi formada e ela está sendo formada por isso. E não é obra de um heroísmo, é uma obra de luta popular. Então, quando nós pensamos assim sobre as coisas que nós precisamos conquistar, olha, se existe um PNLD literário, é porque é lei. Se existe um projeto cultural que envolve financiamento público para fazer literatura em Cachoeira, feiras literárias em Cachoeira e eventos assim, é porque é lei. O que nós precisamos é reivindicar também. Assim como as questões LGBTQ+, quando elas se ostentam numa forma de contradição, isso é crime, tem um nome. A escola não pode deixar, não pode silenciar. Mas quando é que a escola silencia? E aí eu vou falar de uma experiência rapidamente pessoal. Eu fiz um projeto há 2 anos envolvendo o púlpito como aquele espaço em que o aluno vai e faz o discurso, porque eu percebi que em uma sala de EJA, os alunos silenciavam na aula de língua e eu falava demais. Então, eles conversavam muito no corredor e não conversavam na sala de aula. Por quê? Qual era o tema mais emergente? O corredor era muito melhor do que minhas aulas. Minhas aulas estavam lá por baixo. Eu é que não entendia.
Então, quando a gente começa a perceber que você precisa se apropriar dessa informação, desse país que precisa ser de fato democrático, e nós temos conquistas democráticas nesse país, a gente não pode olhar apenas para 2018 e viver a tristeza de 2019 e a lástima de 2020, mas nós não somos apenas esses 3 anos, nós somos muito mais, e nós estamos fazendo uma feira como essa. Então, a gente sabe que nós temos um lugar da dor, um lugar da luta, mas nós temos um lugar da resistência. E o lugar da resistência ele já vem sendo conquistado, principalmente na escola. A escola é pública. Olha, existe um projeto, se a gente não se apropriar disso, de escola pública, qual é o conceito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Mesmo a BNCC, com todas as contradições que a gente sabe que precisa ter, porque no espaço democrático a gente tem que o tempo todo tensionar para melhorar, mas a BNCC fala de um ensino que precisa ser significativo. Então, como é que um sujeito, um sujeito social que nasceu com um nome feminino e se percebe masculino, ele não pode ter voz na escola? Não existe documento oficial nesse país que legitime esse tipo de ação. Então, a gente precisa se apropriar, mas a gente não pode se apropriar sozinho, a gente tem que se apropriar coletivamente. E coletivamente é fazer política. E fazer política não é ter a chancela de um partido, é se apropriar da legislação, do que dirige essa vida comum nossa e buscar essa conquista que já existe na forma de uma luta social, na forma de um empreender cultural, das formas mais diversas possíveis. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse período de pandemia? Minha obrigação. Estou buscando sujeitos. A gente começou com 20, mas hoje tem 3, porque tem uma realidade brutal nesse país. É muito caro a internet. É muito caro comprar um computador, um celular. Isso é muito difícil nesse país. Essa é a grande realidade. Então, a gente está vivendo a agrura das ausências em educação. E aí eu tenho 3, é ótimo. Vivo lutando para que outros mais venham, mas os que não estão, a gente tem que fazer também reverberar essas ausências e dizer eles estão, não é porque eles não querem, porque eles não têm o acesso. E aí é viver a cada um desses dias. Meus amores, eu agradeço tanto a fala de cada um de vocês. Senti demais a ausência do professor Paulo. Agradeço a presença de todos e todas que estão aqui na live. Agradeço as falas de cada um. Foi realmente lindo, depoimentos incríveis que, como professora, como escritora, como pessoa, me mexe, me move, me faz refletir sobre a minha prática. Eu vou pedir a todos e todas que peguem seu livro predileto, aquele que você diz assim, nossa, esse eu vou indicar para qualquer idade. Pega aí rapidinho, quem tiver acesso rápido. Eu vou mostrar o meu aqui, tá? Fiquem com inveja. E nós vamos tirar essa fotinho, bem lindos, bem maravilhosos. Todo mundo com a foto aí, por favor. Todo mundo vou com o seu mostrar o livro da Kozak também. Que eu vou fazer esse print lindo e maravilhoso. Sorriam! Aê! Vocês são maravilhosos mesmo! Maravilhosos demais! Meus amores, eu vou me despedindo aqui. Vou dar 1 minutinho para cada um falar. Muito obrigada pela presença de todos e todas e todos que estão aí nos assistindo. Professor Paulo, a gente lamenta, seria lindo tê-lo conosco. Infelizmente, a internet não ajuda. Tem dias que realmente está um caos. Muito obrigada pela fala de cada um de vocês. Vou deixar 1 minutinho, tá certo, gente? Passar agora para a Kati.
Obrigada pelo convite, obrigada, Deco, Elina, Saulo, Mari, foi ótimo, muito bom ouvir vocês, né? Outros espaços, outras experiências, foi enriquecedor mesmo, Helena, foi incrível. A Olivia aqui querendo participar, agradeço a compreensão de todo mundo, né? Nesse novo ambiente que nossa casa virou, mas tem sido um momento de muito aprendizado, e aqui mais um deles vai ficar marcado, com certeza. Obrigada. Muito obrigada a você, minha linda. Mari, meu amor, pode falar. Obrigada, Helena. Obrigada, Rebeca. Obrigado, Deco. É um fofo. Obrigada, Saulo, a Catarina. Muitas aprendizagens mesmo. E como é bom estar entre os nossos, né? Falando assim que nós estamos nessa luta pela leitura da escola e na escola, que vem as Frei Simões 2021/2022, que foi acontecer é lucro, né? Porque estaremos vivos, assim esperamos, e vamos buscar parceiros. E eu peço aqui a atenção do público que venham para a Frei Simões, para a próxima edição da Frei Simões. Muito lindo, Saulo. Eu fico muito feliz mesmo, estar aqui. Poxa, eu adorei sua companhia, Helena, seu sorriso, sempre sorrindo para a gente é tão importante, que a gente não está vendo as pessoas. Então, olhar assim a tela e ver vocês sorrindo, vocês também, essa interlocução do olhar, né, que a gente está acostumado e gosta. E assim, maravilhoso estar aqui com Catarina, Marilima, esse pretexto de se escutar. Nossa, adorei a fala mesmo de vocês, muito, muito. E assim, tanto que eu me sinto já tão familiarizado depois de escutar vocês, que eu penso que é agora que a gente pode começar outra mesa, falando ainda mais, com mais, ainda, e assim, contando nossos causos, nossas experiências, e aí vai. Mas vão ter oportunidades para a gente conversar assim, e aí fico à disposição, certo? Para próximos encontros, novos encontros, estamos aí. Obrigado, viu? Também a Deco, toda a equipe da Mostra Literária. Deco, seu lindo, muito obrigada por todo o apoio dos bastidores, Deco Lipe arrasando. Gente, muito obrigada por todos e todos terem ficado aqui até o final. Esse papo foi maravilhoso. Vou fazer meu jabá, né? Sou escritora, estarei lançando em novembro desse ano o livro solo, meu primeiro livro solo, Flor de Dendê e as Filhas de Ansã, pela editora Voz de Mulher. Então, fiquem ligadinhos aí no meu primeiro livro, por favor. Vou ver Catarina falar muito desse livro, que eu tenho certeza. A Saulo vai comentar, a Mari vai levar para os seus alunos. E a gente vai se divertir ainda muito, muito mais aqui na programação da Mostra Literária de Salvador. Beijo a todos, todas e todos, e continuem ligados na programação. Beijo, gente!